gente, tudo bem? Finalmente vim aqui, né, trazer a segunda parte do vídeo, que é relatando sobre a minha cirurgia. Primeiramente, antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir desculpa pra vocês, né, pela demora que foi pra gravar esse vídeo. Eu até tinha gravado, só que ele ficou muito extenso, né, ficou um vídeo muito grande. E o celular que eu tava antigo, ele não tinha muita memória. Então eu tentei salvar, gente, eu passei um dia inteirinho tentando salvar, tentando postar esse vídeo e não deu certo. Aí eu tive que esperar um tempinho pra poder comprar outro celular melhor, né, pra estar trazendo esse vídeo pra vocês aqui. Porque eu gravo pelo celular e edito pelo celular também, né, enquanto ainda não tenho uma câmera. Então fica um pouco pesado pro celular. Por isso que não deu certo, mas desde já peço desculpas pela demora, né. Mas sem mais delongas eu vim aqui pra relatar sobre a minha cirurgia. No outro vídeo eu terminei falando do internamento, né, a partir do momento que eu fiquei internada no hospital. E agora eu venho aqui falar pra vocês, depois que eu fiquei internada, tudo que aconteceu, como foi a cirurgia, tudo direitinho, pra que vocês possam estar por dentro da história de tudo que aconteceu comigo. E eu fico feliz em estar gravando esse vídeo porque através daquele meu primeiro vídeo eu conheci uma pessoa, né, que chegou até mim através do meu vídeo pra saber como que aconteceu tudo, porque infelizmente ela também foi diagnosticada com um cavernoma, com o mesmo problema que eu, e um cavernoma, uma doença tão rara, e ela também tá com problema no mesmo lugar que o meu, que é no bulbo, gente, o lugar mais delicado e nobre que a gente tem. Então, assim, através do meu vídeo eu passei muita força pra ela, eu conversei com ela e eu acredito que tem tranquilizado ela. Até pedi permissão pra ela se eu podia estar citando ela aqui nos meus vídeos, né, e ela me autorizou, disse que sim. E então eu tô muito feliz, gente, por estar começando assim, por estar gravando, né? Porque essa era a minha intuição, gravar vídeos sobre tudo que eu passei para que pudesse ajudar outras pessoas a passar também. Então foi assim, gente. Fiquei internada no hospital de base e foi a partir daí que eu comecei a descobrir tudo que eu realmente tinha. Foi a partir daí que eu fui entender o que era um cavernoma, porque até então eu não sabia. E eu vou tentar explicar mais ou menos aqui pra vocês o que é o cavernoma. O cavernoma, ele não é um tumor, desde já eu já vou dizendo que não é um tumor, né? O cavernoma, ele é uma bolinha de veias, que são veias mortas, veias sem funções, que nasce na criança, ela já nasce com isso, é uma má formação no cérebro. É umas veias que ela não tem função, e por elas não terem função, então elas não têm a mesma estabilidade que as nossas veias normais. Então elas ficam frágeis e pode romper, que rompendo ela dá o sangramento. E assim, não tem nada que diga o porquê que sangra, ou o que, não, o que fazer para não sangrar. A medicina já estudou e eles não compreendem o porquê que sangra. Sangra naturalmente, igual o meu médico me explicou, que pode sangrar você sentado, você dormindo pode sangrar, você fazendo qualquer coisa, ele sangra. É natural sangrar, não tem o que fazer. Tipo assim, foi porque eu peguei peso, aí sangrou. Não, isso não acontece, foi porque eu me estressei, não. Não tem o motivo, esclarecimento, o porquê de sangrar. Ele sangra, se romper já era, sangrou. E assim, o que eles me explicou é que sangrando, o risco de vida é grande, é morte instantânea, morre na hora, ainda mais por ser no bulbo. O perigo não foi ser um cavernoma, o perigo foi a localidade que estava o meu, que é no bulbo. O bulbo, ele é onde controla todo o nosso corpo, né? Onde tem a respiração, onde tem a fala, onde tem os movimentos, a face, onde tem tudo, a respiração, tudo nosso está no bulbo. Então, o que o meu médico falou, que o problema não era totalmente o cavernoma, o problema é onde nasceu o cavernoma, que é a localização dele, porque é muito nobre, é um local assim que não aceita lesão de hipótese alguma. Qualquer coisa que aconteça assim, tipo, ele explicou, pessoas que dormiu e não acordou mais, pode ter sido lesão no bulbo, porque é morte instantânea. E no meu caso, o meu cavernoma é localizado no bulbo, ele sangrou e graças a Deus não tive nada, né? E agora eu vou contar a minha experiência pra vocês de como foi na cirurgia. O médico explicou tudo isso pra gente, né, pra minha mãe. Antes da cirurgia, nós fizemos uma reunião, eu minha mãe, o médico que estava me acompanhando, a fono, né, que era sobre a fala, porque até então os médicos falaram que depois da cirurgia eu também não poderia falar mais, porque como estava localizado em um local muito nobre, mexe com a fala também, então eu não iria conseguir mais falar. Então eu já estava tendo acompanhamento com a fono, então nós fizemos essa reunião
e tava falando a psicóloga, o médico que ia me acompanhar, eu e minha mãe. E daí a gente começou a fazer várias perguntas para eles, o que poderia ocorrer na cirurgia, como ia ser o depois da cirurgia, né, o pós-operatório, se ia ser tudo bem. E o médico falou que na cirurgia corria grande risco de eu sair de lá com sequelas, como ficar sem andar, ficar sem falar e sair de lá já usando sonda para comer, né? Porque tava mexendo na parte da minha deglutição. Tanto é que tudo que eu ia comer, gente, eu me engasgava muito, muito mesmo. Com líquido eu me engasgava, parecia minha garganta fechada, eu não conseguia engolir, então eu já estava apresentando esses sintomas, né? De não conseguir engolir direito, me engasgando muito. E ele falou, né, que eu poderia sair usando sonda para me alimentar, que eu poderia sair sem andar, paraplégica e sem conseguir falar também. E ele falou também que eu poderia não conseguir respirar sozinha mais e que ia ter que fazer uma traqueostomia em mim, que é furar essa parte aqui do pescoço, né, para poder respirar. E além de tudo, ele ainda falou assim, e também você pode vir a óbito na hora da cirurgia. E minha mãe olhou assim pra mim, eu olhei pra minha mãe e eu continuei firme, gente. Eu não me abalei, eu não, em nenhum momento, sabe, eu tive medo. Eu continuei acreditando em Deus que nada daquilo ia acontecer comigo. E minha mãe pegou e olhou assim pra ele e perguntou assim, doutor, o senhor fala que minha filha pode sair com esse tanto de sequela e até virar óbito na hora da cirurgia, que eu preferia não fazer a cirurgia da minha filha. E ele falou assim, olha, não fazendo a cirurgia da sua filha, é como se ela tivesse uma bomba relógio na cabeça, que a qualquer momento pode explodir e ela não resiste. Porque esse cavernoma, gente, ele já tinha sangrado, né? Ele tava com sangramento, eu tava com hemorragia na cabeça. E graças a Deus, até o médico falou assim, muito me admiro eu, da sua filha não ter ficado com nenhuma sequela, porque só de ter sangrado já era pra ter dado paralisia facial, já era pra ter dado um monte de coisa. E graças a Deus eu não tive nenhum sintomas desse. A única coisa que eu tive foi os vômitos, a visão dupla e falta de equilíbrio, né? Que eu fiquei com muita falta de equilíbrio, não conseguia andar sozinha, não tinha força nas pernas. Então, essa foi os sintomas que eu senti. Mas poderia ter sido bem mais grave, mas graças a Deus não foi. E então a gente saiu da sala, da reunião, e minha mãe perguntou assim pra mim, minha filha, você ouviu tudo que o médico falou, agora você decide se faz ou não essa cirurgia. E eu olhei pra minha mãe e falei assim, não mãe, eu cheguei até aqui, eu vou até o final, eu vou fazer a cirurgia. Porque, gente, eu não fazendo a cirurgia era um grande risco pra minha vida, eu poderia morrer a qualquer momento. Eu fazendo a cirurgia, eu poderia morrer sim, poderia ter várias sequelas também, mas eu também poderia me dar bem, poderia correr tudo bem. Então, eu tinha que pensar pelo lado bom, eu não podia pensar só pelo lado negativo, né, de que tudo isso ia acontecer comigo. Então, eu preferi pensar pelo lado positivo, que ia dar tudo certo. E eu falei pra minha mãe que sim, eu ia até o final e ia fazer a cirurgia. Então a gente ligou pro meu pai, pra minha irmã, relatamos tudo que o médico tinha falado, contamos tudo que iria ocorrer, os riscos que ocorria. E meu pai falou assim, não, eu autorizo ela a fazer a cirurgia. Se minha filha tá com fé que vai sair bem, Deus vai honrar a fé dela. E então, a partir dali, foi só um momento de esperar aguardar a cirurgia, né? Porque demorou, assim, nesse tanto a cirurgia, gente, porque como era um local muito nobre, muito delicado, eu precisava de um aparelho que se chama neuronavegador, que é um neurofisiologista, tinha que estar na minha cirurgia na hora para poder acompanhar. E como essa cirurgia minha foi muito rara, foi a primeira do hospital de base, eles não tinham esse aparelho, né? Porque nunca precisaram usar. E então a gente estava esperando receber uma doação de uma clínica particular, o médico ir para lá com o equipamento dele, doar o equipamento e o serviço para minha cirurgia. E então a gente conseguiu a doação de um médico e ele só poderia estar lá no sábado. E no sábado ele foi, por isso que minha cirurgia foi no sábado, dia 18 de julho, por causa desse médico. E então chegou o dia dessa minha cirurgia. 6 horas da manhã, os maqueiros foram me buscar lá no meu quarto, onde eu estava internada. E antes disso eu tomei um banho, né, que a gente precisa tomar um banho, com um sabonete lá, que eu não entendo muito bem, mas é antibacteriano, eu precisava tomar banho com esse sabonete. Minha mãe me deu banho, porque eu não conseguia, gente, nem tomar banho sozinha, eu não fazia nada sem minha mãe, era tudo com a minha mãe do meu lado, porque eu não tinha força nas pernas, eu não conseguia andar direito, não fazia nada só. Então minha mãe me deu banho e eu fui na cadeira de roda até o centro cirúrgico, né, porque como era longe, eu não conseguia andar muito, eu fui de cadeira de rodas. E disso eu coloquei um hino no meu celular e fui escutando esse hino até chegar lá. Quando chegou lá, demorou um pouquinho pra me chamar, eram umas 7 horas quando eu cheguei no centro cirúrgico.
Quando foi 7h30 para 8h, eles me chamaram para entrar pro centro cirúrgico. A partir dali, minha mãe já não podia mais ir comigo, né? Ela me deixou só até assim a portinha. E eu fui lá, dei tchau pra minha mãe, me despedi dela, dei um abraço nela e falei tchau, mamãe. E, gente, a partir dali, era um momento que era só eu e Deus. E eu não sabia se realmente ia dar tudo certo. Sabe, tinha várias dúvidas no meu coração, mas a todo momento eu confiante que ia dar tudo certo, eu ia sair bem. E eu entrei pro centro cirúrgico, gente, uma sala muito clara, assim, sabe, cheia de luz, cheia de aparelhos, muitos médicos. E eu olhei assim pra eles, olhando pra todo mundo, e eu vi lá o doutor que ia fazer a minha cirurgia. E então eu vi que a partir daquele momento estava nas mãos de Deus. E a enfermeira veio conversando comigo, foi colocando aqueles aparelhos para medir as batidas do coração, que é um monte de fiozinho, né, que eles colocam na gente. Aí foi colocando aquilo em mim. Aí colocou um acesso também, que era onde ia entrar anestesia, porque foi anestesia geral, né. E o anestesista veio, conversou comigo, se apresentou, falou o nome dele, tudo mais, tentando me distrair. E a única coisa que eu me lembro foi de ter perguntado assim pra ele, já aplicou anestesia? Porque, gente, naquele momento me deu um sono tão forte, meu olho pesou e eu fechei assim, e a partir dali eu já não vi mais nada. E aconteceu a cirurgia, né, foram 8 horas de cirurgia, muito tempo. E nisso a minha família foi lá pro hospital pra aguardar, né, o término da minha cirurgia. Foi meus tios, minhas amigas, minha irmã, foram todos pra lá. E a gente ficou lá, né? Eles ficaram lá me aguardando, mas junto com a minha mãe, porque a partir dali minha mãe já ia ter que ir embora do hospital, porque da cirurgia eu ia direto pra UTI. E na UTI não pode ter acompanhante, né? Por conta da pandemia, eles estavam proibindo os acompanhantes de ficar na UTI. Então minha mãe ficou lá fora do hospital, aguardando terminar minha cirurgia pra saber notícias de mim. E demorou muito a cirurgia. Toda hora que minha mãe subia pra saber se já tinha alguma notícia de mim, ninguém tinha notícias. Toda hora a enfermeira falava que não sabia nada ainda, que ainda estava na sala de cirurgia, ainda estava em procedimento. E nisso a minha mãe foi ficando cada vez mais nervosa, mais preocupada. Minha família orando muito. Agradeço muito as orações de todos que oraram por mim, não só minha família, como amigos, pessoas que até mesmo eu nem conhecia, que também ficaram sabendo sobre a minha história e oraram por mim, né? E, gente, foi uma situação assim que eu sei que só Deus mesmo que esteve no controle de tudo. Se eu tô aqui hoje, tendo essa oportunidade de estar gravando esse vídeo, foi porque Deus quis assim, porque Deus permitiu. Porque não era uma coisa assim de, o médico consegue fazer. Não, ele tinha a hipótese de não dar nada certo. Então, não estava nas mãos dos médicos, estava nas mãos de Deus. Deus é quem sabe de tudo e ele que sabia se eu ia sair bem ou não nessa cirurgia, entendeu? Então, a todo momento eu estava nas mãos de Deus. Eu acredito que não estava nas mãos dos médicos, né? E quando foi por volta de 5 horas da tarde, a minha cirurgia terminou. E o médico que estava fazendo a minha cirurgia saiu da sala e foi até a minha mãe. Chegando lá, ele já sentou do lado da minha mãe chorando muito, né? E ele foi falando assim já pra minha mãe: olha, mãezinha, a gente tentou de tudo. O aparelho que a gente esperava não foi 100% porque o cavernoma atrapalhou as veias dela. Gente, naquele momento a minha mãe me falou, né, que o chão dela abriu. Ela já imaginou que eles não conseguiram, a minha filha morreu. Porque como o médico foi falando desse jeito pra ela, né, ela já foi imaginando que eu tinha morrido. E minha mãe olhou assim pra ele e perguntou assim: doutor, a única coisa que eu quero saber é se minha filha está bem. E ele falou assim: não, a sua filha está bem, mas é como eu estava falando. Não foi 100% o aparelho, porque o cavernoma atrapalhou as veias dela e eu não consegui tirar tudo. Ou seja, ele não conseguiu tirar todo o cavernoma. E ele explicou pra minha mãe por que não conseguiu tirar todo. Ele disse que o resto que ficou estava ligado ao meu coração, está ligado ao meu coração, né? E ele falou que as 3 vezes que ele tentou tirar, eu dei começo de parada cardíaca, né? E ele falou que meus batimentos desceu para 30 as 3 vezes que ele tentou. E ele falou que se ele continuasse tentando, ele ia me perder. E ele preferiu parar ali, né? Ele não quis mais continuar tentando, porque ele, como a minha cirurgia foi de bruço, eu deitada de barriga na maca. E ele falou que na posição que eu tava era fatal, não ia dar tempo de fazer a massagem cardíaca em mim, né? Porque como ele ia me virar se eu tava com a cabeça aberta, né? Não ia ter como fazer isso, porque a minha cirurgia foi aqui atrás. E então ele decidiu parar ali, ele decidiu não seguir em frente, parou e ele falou assim pra minha mãe: agora ela tá lá só fazendo a sutura, né, que era costurando a cabeça,
Se a senhora quiser ver ela, a senhora pode continuar aqui, que ela vai passar por ali pro elevador para ir pra UTI. E nisso a minha mãe ficou esperando. E a enfermeira falou assim, mãezinha, corre aqui que a sua filha que tá vindo. E minha mãe disse, gente, que na hora que ela me viu, ela não acreditou que eu estava viva, porque ela falou que eu estava muito inchada, roxa, cheia de aparelho em cima de mim, apitando, com a cabeça toda enfaixada, né? E sem nenhum movimento, porque eu ainda estava no efeito da anestesia, então eu não estava me mexendo, eu não estava respirando sozinha, eu estava respirando por ajuda de aparelhos. Então minha mãe se desesperou naquele momento, ela tentou entrar no mesmo elevador que eu, e os médicos não autorizou, falou que era para ela ir no outro. Aí que ela pensou mesmo que eu tinha morrido, ela falou assim, se eles não querem deixar eu ir junto com a minha filha é porque aconteceu alguma coisa. E os médicos andando muito rápido comigo, correndo pro elevador. E quando chegou na UTI, não deu tempo da minha mãe me ver, porque eles logo entraram para a sala de UTI. E a partir dali, minha mãe já não podia mais entrar. E minha mãe começou a chorar muito, porque ela não sabia se eu estava tudo bem, ela não me viu acordada, né? Ela só queria me ver acordada para saber se eu estava bem, se eu estava falando, se eu estava entendendo o que ela estava falando. E ela começou a chorar muito e pediu para Deus. Ela falou, Senhor, por favor, deixa eu ver minha filha, eu não consigo sair daqui, eu não consigo ir para casa sem ver se minha filha tá bem, sem ver se ela tá realmente respirando, se ela tá viva. E nisso ela começou a orar, pedindo para Deus deixar ela me ver. E o médico de plantonista da UTI perguntou assim, a mãe da Emily tá aí? E a enfermeira falou sim. E naquele momento minha mãe pensou que ele ia mandar ela embora, né, que não ia deixar ela me ver. E ela disse que ele só fez assim, ó, chamando ela pra ela poder entrar. E ela disse que logo foi, né, entrou rapidinho. E ele falou bem assim, eu vou deixar você ver sua filha, mas para de chorar. E naquele momento minha mãe disse que ficou tão feliz, ela agradeceu tanto a Deus, porque Deus ouviu a oração dela, que era tudo que ela queria era me ver. E nisso ele abraçou minha mãe, levou ela pra dentro da sala de UTI, lavou a mão dela, né, e falou assim... Chegou lá onde eu tava, deitada, né, gente, eu ainda tava dormindo, eu não lembro de nada disso. Tudo isso que eu tô contando aqui pra vocês foi o que minha mãe me contou, né. E quando minha mãe chegou perto de mim lá na cama, ele colocou assim a minha mão junto com a dela, colocou a minha mão em cima da mão da minha mãe. E eu lembro de ter escutado muito longe ele falando assim, Emily, você sabe de quem é essa mão? Essa mão é da sua mamãe. No momento que eu escutei aquilo, eu só abri assim o olho e como eu tava entubada ainda, e eu só olhei assim, lembro de ter olhado pro lado e ter visto a minha mãe. Muito longe, gente, assim, com a visão muito embaçada ainda. E eu só virei assim o olho e vi minha mãe, eu não podia falar com ela porque eu tava entubada, né? Eu tava respirando com a ajuda do tubo que tava enfiado aqui na minha garganta. Então eu não conseguia me comunicar com ela. E a única coisa que eu pude fazer foi fazer um gesto assim que eu queria uma caneta para escrever, gente. Vocês acreditam que eu tinha acabado de acordar da cirurgia, da anestesia geral, e eu já tava pedindo uma caneta para escrever para falar com a minha mãe. E minha mãe perguntou para a enfermeira se eles podiam me dar uma caneta e eles me deram e eu escrevi bem assim, ó. Aonde eu tô, porque até então eu não lembrava onde eu estava. Aí minha mãe falou, minha filha tá na UTI, lembra que o doutor Flávio falou que você tem que ficar na UTI? Eu fiz assim, dizendo que eu lembrava, né? Aí eu logo perguntei assim pra ela, e deixaram a senhora entrar? Porque até então eles disseram que não ia deixar ela entrar. E ela falou assim, deixaram, tá vendo como Deus é bom? Deixaram a mamãe entrar pra te ver. E eu lembrei de perguntar assim, ó, cadê o pessoal? Que era o pessoal da minha família, né? Que eu sabia que eles iam estar lá fora esperando pela minha mãe. E ela falou, eles estão lá fora e tal. Aí eu escrevi bem assim, tirou tudo, porque eu lembrei que o médico disse que se ele não conseguisse tirar tudo, ele não ia tirar. Só que naquele momento, como eu tava acabando de acordar, minha mãe falou pra mim que sim, tinha tirado tudo, né? E eu fiquei muito feliz, gente, naquele momento, porque eu sabia que tinha tirado tudo, que tinha dado tudo certo. E eu caí em si e eu comecei a levantar minhas pernas muito alto, gente. Eu entubada ainda, levantava assim, ó, minhas pernas da cama muito alto. E no que eu levantava as pernas, eu fazia assim, ó, olhando pro céu e levantando a mão, agradecendo a Deus. O que eu tava querendo dizer com aquilo é que eu não tinha ficado paralítica, que eu tava movimentando minhas pernas. E eu fazia assim pra minha mãe, levantava as pernas e agradecia a Deus, porque eu tava movimentando as minhas pernas. Gente, aquilo pra mim foi, sabe assim, tão aliviante saber que Deus honrou a minha fé, que Deus escutou a minha oração, que eu não tinha ficado paralítica. E sério, gente, eu agradeci tanto a Deus naquele momento. E nisso, minha mãe teve que ir embora, né? Só deixou minha mãe ficar um pouquinho comigo só pra me ver e ela já teve que logo ir embora. E eu segurei isso na mão da minha mãe, apertando, porque eu não queria, gente, que ela fosse embora. Eu não queria ficar sozinha lá na UTI, mas infelizmente eu tive que ficar. E naquele momento que eu fiquei sozinha, eu dormi novamente, né? Porque eu ainda tava com muito efeito da anestesia, então eu não tava totalmente acordada. E no momento que minha mãe foi embora, que eu dormi novamente,
eu só escutei a enfermeira em cima de mim falando assim, Emily, você tá escutando esse barulho? E eu balancei a cabeça que eu tava escutando. Gente, era um barulho muito alto, apitando. Tipo, consequentemente, pi, apitando muito. E ela falou bem assim, esse barulho é os aparelhos, você não tá respirando sozinha, Emily. E se você não respirar sozinha, a gente não vai poder desentubar você. Você vai ter que ficar entubada. E a gente vai ter que te dar de novo te sedar e você vai ficar desacordada. Porque, gente, o tubo tava machucando muito a minha garganta. Então eles precisavam que eu respirasse sozinha pra eles poderem tirar. E eu não tava conseguindo respirar sozinha. E ela falou assim pra mim, Emily, você precisa respirar. E naquele momento, gente, que aquela médica falou aquilo, eu tomei um fôlego assim e eu consegui respirar sozinha, sabe? Eu pensei em Deus e eu consegui respirar sozinha. E logo eu já não respirava mais pela ajuda das máquinas, e sim sozinha. E tiraram um tubo de mim, e estubaram, né? E naquele momento foi assim, muito difícil, porque doeu muito, gente. Eles puxando o tubo de mim. Quem já foi entubado sabe a sensação horrível que é. E eles puxando aquele tubo de dentro de mim, eu senti uma gastura assim, passando pela minha garganta, coisa horrível. Eu tossia muito. Eu não sabia se eu tossia, se eu respirava, se eu vomitava. Eu não sabia o que eu fazia. Então foi a pior sensação da minha vida. E ainda na UTI, eu tava de jejum desde a sexta-feira à noite, às 11 horas da noite eu entrei em jejum, porque tem que estar de jejum, né, na hora da cirurgia. Então eu fiquei da sexta-feira, 11 horas da noite, passei o sábado todinho sem comer e eu vomitei muito depois também da cirurgia, né, que eu acordei, eu vomitei, eu vomitava, gente, só um líquido verde, que era o líquido do estômago, porque como eu não tinha comido nada, era apenas isso que eu tinha dentro de mim pra vomitar. E eu ainda vomitei, né, infelizmente. E então eu dormi. No outro dia de manhã, no domingo, que minha cirurgia foi no sábado, no domingo, o doutor que fez a minha cirurgia já foi lá de manhãzinha cedinho pra me ver como eu tava. E quando ele chegou lá, ele falou, Emily, você não sabe como eu estou feliz de ver que você tá acordada. Ou seja, gente, até ele teve um pouco de medo, né? Ele teve receio de saber como eu estava, se eu tinha realmente acordado da cirurgia. Porque até então ele não me viu acordada, né? E eu falei, pois é, doutor, eu tô acordada. E recebi ele sorrindo, sabe, gente, com um sorriso assim tão largo e tão feliz por saber que tinha dado tudo certo. E chegou a hora do meu café da manhã, né? A hora que eu fui ter o meu primeiro alimento depois da cirurgia. E nisso eu vi que eu não estava usando a sonda, que o médico disse que eu já ia sair usando a sonda. E eu vi que eu não estava com ela. E eu fiquei assim, meu Deus, será que agora eu vou conseguir comer? Será que eu vou conseguir engolir? Andando eu sabia que eu já estava. Respirando sozinha eu também já estava. E falando também eu já sabia que eu estava, né? Porque eu estava me comunicando com todo mundo, com os enfermeiros. E o que me restava saber era se eu ia conseguir engolir meu alimento. E a fono veio, trouxe meu alimento e era pão de sal com manteiga e café com leite, eu me lembro. E ela molhou meu pão no café para ficar mais molinho e deu para eu comer. No momento, gente, que eu coloquei o pão na boca, que eu mastiquei, que eu fui engolir, que o alimento, gente, desceu. Eu não me engasguei, graças a Deus. Eu fiquei tão feliz porque eu vi que eu não tinha ficado com nenhuma sequela que era pra eu ter ficado, gente. Eu tava viva, eu tava andando, eu tava falando, eu tava respirando, eu tava me alimentando sozinha, não ia precisar de sonda. Então, gente, naquele momento eu vi quanto Deus foi fiel comigo, porque, gente, a probabilidade de tudo isso acontecer era muito grande. De ficar com qualquer tipo de sequela era muito grande, gente, e eu não fiquei com nenhuma sequela. Graças a Deus por isso, porque eu vi relatos de gente que fez cirurgia no bulbo e ficou realmente com todas as sequelas que era pra eu ter ficado. E, gente, eu não fiquei com nenhuma. E aquilo ali me deixou muito feliz. E a minha cirurgia foi tão de risco e eu fiquei apenas 2 dias na UTI. Apenas 2 dias, gente. Isso foi pra mim um cuidado de Deus muito grande com a minha vida, porque imagina uma cirurgia tão complicada, tão delicada, em um local tão nobre, e eu fiquei apenas 2 dias na UTI. E quando eu recebi alta, gente, eu fui pra enfermaria, né, e eu vi minha mãe. Gente, aquilo foi uma sensação muito feliz, porque eu não sabia se eu ia ver minha mãe de novo, e graças a Deus eu pude ver minha mamãe. Eu abracei ela, muito feliz, e contando tudo pra ela, falando, mãe, eu tô bem, mãe, deu tudo certo, sabe? Assim, com aquela alegria no coração de estar vendo minha mamãe, foi muito bom, gente, sério, uma sensação assim que não tem palavras que descrevam, não tem como explicar tudo isso que eu senti naquele momento, era um turbilhão de sentimentos, né? E eu fui pro quarto, e quando eu subi pro quarto, o doutor foi lá me ver de novo, e ele falou assim, você já viu sua cicatriz, Emily, sua cirurgia? E eu falei pra ele que não.
E ele então desenfaixou a minha cabeça e me mostrou. Ele tirou uma foto. Gente, eu vou deixar essa foto aí pra vocês verem. Cara, Deus é lindo em todo momento, até porque eu sabia que ia precisar raspar o meu cabelo, né? Ia tirar boa parte do meu cabelo. E quando eu vi aquilo, gente, eu fiquei assim, meu Deus, que incrível foi isso. Porque, gente, o médico, ele não raspou a minha cabeça. Vocês vão ver na foto que ele tirou só o trieirinho, assim, que ia fazer a cirurgia, porque a cirurgia foi em pé. Então, gente, ele tirou só assim, ó, certinho, aonde ia ter que cortar. Ele não tirou parte do meu cabelo, graças a Deus. Porque quem me conhece sabe o tanto que eu sou apegada com o meu cabelo, tanto que eu amo meu cabelo. Só que então eu já tava conformada que ia raspar minha cabeça, mas Deus foi tão maravilhoso que até nisso ele cuidou e não deixou que o médico tirasse tudo. Ele foi bem cuidadosinho comigo, agradeço muito a ele por isso, né, por todo o cuidado. E eu vi a cirurgia, então ele perguntou assim, você já sabe que a gente não tirou tudo, né? E até então eu não sabia, porque minha mãe tinha me dito que tinha tirado tudo. E, gente, naquele momento eu logo perguntei pra ele, mas doutor, já que não tirou tudo, eu ainda corro risco de vida? Porque, assim, com o primeiro sangramento, eu já corri risco de vida. E o que sobrou? Eu perguntei pra ele, pode sangrar também? E ele falou, sim, o que sobrou pode sangrar, infelizmente pode. E eles optaram por fazer a cirurgia porque um segundo sangramento eu não resistiria. Gente, naquele momento me bateu uma tristeza tão grande que eu falei, cara, tudo que eu passei pela cirurgia tão delicada, tão arriscada, era pra ter tirado tudo, porque um segundo sangramento eu não resisto, e agora esse pouco que ficou vai tirar minha paz, porque ele pode sangrar também, e se o segundo sangramento eu não resisto, e agora? E eu falei pra minha mãe assim, mãe, agora eu vou viver com medo. E minha mãe olhou assim pra mim e falou assim, não, minha filha, você não vai viver com medo, você vai viver pela fé. E sabe, gente, é isso que eu tenho vivido todos os dias, sabe? Eu passei por uma cirurgia muito complicada e graças a Deus eu fui forte, eu consegui. A minha força veio de Deus, foi Ele que me sustentou, foi Ele que me ajudou. E todos os dias, pra mim, é viver um novo desafio, porque é algo inesperado pra mim, foi algo que eu não imaginei passar, que eu nunca sabia que eu tinha nascido com uma malformação. Né? Foi algo assim inesperado que quando eu completei 18 anos me ocorreu, sangrou, aconteceu o que aconteceu. E, gente, eu vi relatos de pessoas que teve sangramento na cabeça e morreram na hora, tiveram paralisia cerebral e morreram. E, gente, eu fiquei um mês com sangramento na cabeça, sem saber ainda o que eu tinha. E eu não morri, gente, eu tô aqui pra contar a história, sabe? Eu sou um milagre vivo de Deus, porque eu sei que eu sou um milagre de Deus. Eu estar aqui hoje foi um milagre que Deus fez na minha vida, que não era para eu estar aqui, na proporção que foi o meu sangramento, minha hemorragia. O meu cavernoma era muito grande, o nosso bulbo, ele é da largura de um polegar, e o meu cavernoma tinha 1,5 centímetros, então ele era muito grande, tomava quase todo o espaço do bulbo. E o bulbo não aceita lesão, gente. E o meu sangrou, o meu tava pressionando e não deu nada, eu não morri, eu tô aqui hoje. Então, com esse pouco que sobrou, eu vivo pela fé, gente. Eu vivo pela fé que Deus pode fazer o milagre dele sumir, né? Que é desaparecer. Porque, assim, eu acredito que a medicina chegou até onde eles podiam. Esse resto que ficou, eu sei que tá nas mãos de Deus, que é Deus quem vai cuidar, que é Deus quem vai tratar, porque o médico já falou que não há hipótese de tirar esse resto que sobrou, porque tá ligado ao meu coração. E se tentar, eu vou dar parada cardíaca, que não vai dar certo, entendeu? Eu vou via óbito. Então eu sei que o resto que sobrou tá nas mãos de Deus, é Deus quem tá cuidando. E eu tô fazendo um vlog, né, pra eu postar, que eu vou ter que fazer outra ressonância, porque há uns 4 dias eu senti muita dor de ouvido, uma dor onde foi a cirurgia, e eu fui rapidamente pro hospital, e esse vídeo eu vou estar trazendo ele depois, quando eu fizer a ressonância, né, e tá trazendo resultado pra vocês sobre o que aconteceu, porque o médico falou que isso que eu estou sentindo é sim relacionado ao cavernoma, ao resto que ficou, mas a gente tem que ver que não vai dar nada na minha ressonância, sabe? Eu vou fazer ainda, vou gravar pra vocês eu fazendo. E eu tenho fé que vai dar tudo certo, que Deus vai continuar cuidando de tudo, igual Ele esteve cuidando desde o início. Não tem o que fazer, não tem remédio que eu possa tomar para aliviar essa dor. Por isso que o médico ficou preocupado e ele quer que eu faça essa ressonância. E quando eu for fazer, eu vou tentar filmar pra vocês, né, tudinho certinho, mostrando pra vocês. Eu já dei início a esse vídeo porque foi ontem que eu fui pra consulta com o médico, então eu gravei lá na consulta, tudo certinho. Mas esse vídeo eu não sei o dia que eu vou poder postar ele pra vocês, porque eu quero postar esse vídeo já fazendo a ressonância, com tudo certinho pra vocês. Então eu não sei o dia que eu vou postar. E é isso, gente, essa foi a minha cirurgia, assim, sabe?
Foi uma proporção assim, de uma cirurgia muito delicada, muito arriscada, com N sequelas, com N problemas, situações que poderiam me ocorrer, mas que graças a Deus hoje eu estou aqui, estou bem, estou me alimentando normalmente, não tenho mais engasgos, graças a Deus, os engasgos passou, não sinto dor de cabeça, não sinto absolutamente nada. A única coisa que eu me senti foi essa dor de ouvido, mas que eu sei que Deus está cuidando de tudo e que não vai ser nada, em nome de Jesus. Pra mim é um privilégio estar aqui contando pra vocês sobre essa minha cirurgia, porque, gente, pra mim foi uma conquista muito grande, porque eu jamais imaginei passar por essa situação. E assim, a gente acredita que acontece com o vizinho, acontece com pessoas distantes, mas a gente nunca imagina que pode acontecer dentro da nossa casa. E aconteceu comigo, né? Foi um momento muito difícil pra mim, pra minha família, porque todo mundo, sabe, não imaginava que isso poderia ocorrer comigo, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu nunca perdi minha fé, sempre tive fé em Deus que ia sair tudo bem, que eu não ia ter sequela, que eu ia sobreviver. E Deus honrou a minha fé. Então, o que eu quero passar para vocês nesse momento é que vocês acreditem em Deus. Não importa as palavras que foram lançadas para vocês, que vai se edificar de até morte. Não aceita, gente, as palavras negativas. Não aceita o diagnóstico que vocês tiverem, porque a última palavra, ela sempre vem de Deus. Não importa o seu problema, não importa a gravidade, gente. O que para nós é impossível, para Deus é possível, porque, gente, cavernoma é uma doença muito rara, de 500 pessoas, uma tem. Então, uma em 1 milhão. E eu tive isso, então para mim foi muito difícil passar por tudo isso, mas graças a Deus eu tive a minha vitória. E você que tem alguma doença que não tem cura, que os médicos falam que não tem jeito, confia em Deus, porque a última palavra vem dele. Deus sabe de tudo. Se ele permitiu você passar por tudo isso, é porque ele sabe a capacidade que você tem de suportar. Ele nunca dá uma cruz que a gente não possa carregar, né? Então eu sei que tudo isso que aconteceu na minha vida foi porque Deus quis assim, foi porque Deus permitiu, porque ele sabia que eu iria conseguir passar por tudo isso. E, sabe assim, eu me imaginava sem força, eu não imaginava que eu poderia suportar tudo isso. E a gente nunca imagina até passar por aquilo. E hoje eu vejo que Deus esteve comigo o tempo todo, segurando na minha mão. E que eu sou uma pessoa forte, que eu tenho uma fé inabalável, sabe? Coisa que eu não imaginava que eu tinha. Hoje eu vejo que eu tenho. E sabe, gente, tudo isso que aconteceu na minha vida me transformou totalmente. Que hoje eu aproveito mais a minha vida, eu não reclamo mais de nada, eu não murmuro de nada. Tudo que acontece eu falo, eu sei que foi Deus que quis assim, sabe? Então, essa situação que me ocorreu não foi pra me deixar pra baixo, não foi pra me entristecer, mas sim pra me motivar e pra me fazer ser uma pessoa melhor todos os dias, sabe? E é isso que eu quero passar pra vocês, que a gente possa aproveitar a nossa vida, que a gente possa valorizar a nossa saúde, que a gente possa, sabe, assim, agradecer a Deus todos os dias por acordar bem, por acordar respirando, com saúde, sem nenhum sintoma ruim, porque a gente só dá valor na nossa saúde quando a gente percebe o quão importante ela é. Então hoje eu valorizo muito a minha vida, valorizo muito cada detalhe que eu passei, cada momento que eu passei naquele hospital. Conheci pessoas incríveis, sabe, gente? Eu acredito que foi, assim, o melhor momento da minha vida. Vocês devem ficar assim, meu Deus, a menina passou por uma cirurgia, poderia ter morrido, poderia ter ficado com sequela. Ele tá falando que foi o melhor momento da vida dela, mas sim, gente, pra mim foi o melhor momento da minha vida, porque lá dentro do hospital eu orei, eu falei com Deus, gente, coisa que eu não fazia quando eu tava em casa, quando eu tava bem de saúde. Eu sempre fui evangélica, mas eu nunca tinha tido um momento com Deus igual eu tive quando eu estava internada, sabe? Eu nunca tinha falado com Ele, nunca tinha orado como eu orei naquele dia, naqueles momentos que eu precisava dele, que eu sabia que eu estava nas mãos deles. Então, assim, eu acredito que as orações mais sinceras, ela vem de quem está dentro de um hospital. Porque é muito difícil você estar bem de vida, estar bem de saúde, estar em uma festa e você lembrar de Deus. Mas eu tenho certeza que você chegar agora dentro de um hospital e falar com uma pessoa, ela vai dizer que tudo que ela tem lá dentro é a fé e a confiança em Deus. Porque é muito mais fácil uma pessoa que está doente, que está no leito de um hospital, lembrar de Deus do que uma pessoa que está aqui fora e que está bem. Então, muitas das vezes as coisas acontecem com a gente pra gente poder tomar um rumo diferente na nossa vida. E foi isso que aconteceu comigo. Lá dentro eu conheci uma enfermeira maravilhosa, que era evangélica, que cuidou de mim, que falava de Deus pra mim, sabe? Então, lá, gente, eu tive uma experiência maravilhosa com Deus. Eu vivi um milagre. E assim, gente, eu quero que vocês com isso entendam que
Não importa a palavra que vem sobre a vida de vocês, palavras negativas que vocês possam não aceitar, porque se a gente deixar se abater pela doença, é pior, porque a gente não vai ter forças de sair bem dali. Você tem que pensar positivo, você tem que acreditar que você é capaz, que você consegue. Foi isso que eu fiz a todo momento. Eu não deixei a doença me consumir, eu não deixei a doença entrar dentro de mim, porque eu sei que do meu interior flui vida. E se eu transbordasse vida, eu ia viver em abundância. E foi isso que eu fiz a todo momento. Eu acreditei no meu milagre, eu acreditei que eu ia sair bem daquela. E eu não aceitei as palavras negativas que vinham sendo lançadas sobre mim. E compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês, para que edifiquem a fé das pessoas que precisam, né? Que sofrem com cavernoma, que sofrem de qualquer outra doença, sabe? Que possa ver em mim um escape de fé, de perseverança, que não desiste, por mais que as palavras sejam difíceis, por mais que existam várias sequelas, que a gente possa confiar e acreditar que a gente tem um Deus que cuida de nós lá em cima e que Ele olha por nós, só a gente ter fé nele, gente. E eu sei que a gente nunca vai perder nisso, a gente sempre vai ganhar. E eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer a todos que oraram por mim, a todos que intercederam pela minha vida, que tiraram um tempinho para me mandar mensagem nesse período muito difícil da minha vida. E é isso, gente. Esse é o último vídeo falando sobre a minha cirurgia. Agora eu vou tentar trazer mais vlogs sobre o meu dia a dia. Eu arrumando a casa agora, tipo, depois de tudo, normalzinha, assim como eu pedi a Deus, né? Perfeita, sentar numa cadeira de rodas, sentar vegetando. E é isso, gente. Vamos confiar em Deus, vamos ter fé no Deus que a gente serve, porque Deus é tão grande pra gente esperar um pouco dele, né? A gente tem que esperar muito dele, porque, gente, Deus é grande demais, então ele sempre vai. Nosso problema é nada perto dele. Nosso problema pra gente é gigantesco, mas pra Deus é tão pequenininho. Então a gente tem que crer e confiar em Deus, que Ele pode tudo, Ele é o dono de tudo, é o dono da vida. E a última palavra sempre vem dele. E diagnóstico, gente, não são destino, viu? É isso que eu tô pra falar pra vocês, que você pode ser diagnosticado com a pior doença do mundo. Se você tiver fé em Deus, que Ele pode te curar, você vai receber a sua cura. Então, eu nunca acreditei no meu diagnóstico, sabe, gente? Eu nunca quis levar minha vida através do meu diagnóstico, apesar de ser um diagnóstico muito raro, muito complicado. Eu nunca quis pensar que seria daquele jeito. Eu sempre quis acreditar que Deus tinha algo melhor para mim futuramente com tudo isso. E eu sei que um dia eu vou entender o porquê que eu passei por tudo isso. E é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Esse vídeo, assim, sabe, foi feito de coração, porque pra mim é muito bom contar a experiência que eu tive, contar a minha história. E pra mim, gente, falar isso pra vocês aqui é maravilhoso, porque eu tô contando a história de milagre que Deus fez na minha vida. E é isso, um grande beijo, se inscreva no meu canal, você que não é inscrito, que eu vou estar trazendo mais vídeos, né, vou estar explicando o que é um cavernoma pra quem não sabe, né. E é isso, gente, um grande beijo, compartilha com seus amigos, curte e ative o sininho de notificações para vocês possam ver todos os meus vídeos e não percam nada. E é isso, gente, um grande beijo, até o